José Boto colocou o Flamengo no grande buraco, num grande beco sem saída. E afinal, José Boto será demitido ou o BAP irá manter o diretor esportivo no cargo? É sobre isso que iremos falar agora aqui no Negrão TV. O clima dos bastidores do Flamengo nesse exato momento é péssimo. Cobrança tremenda do presidente BAP em cima do Boto e dos conselheiros em cima do BAP. A pressão está toda sendo lançada para cima da diretoria. O time depende muito do desempenho que irá acontecer no jogo de domingo e principalmente o jogo da vida contra o Cruzeiro. Todo mundo de olho como o Jardim irá conseguir trabalhar esse elenco, ele que vinha implorando pelas contratações, a qual o Boto não conseguiu entregar. O Flamengo ficou muito tempo tentando o Almada numa negociação que a diretoria estava acreditando muito que o Almada seria jogador do Flamengo. Tanto que o Boto chegou a dar aquela entrevista falando, tem certeza que o Almada irá para o River? O BAP chegou a dar uma entrevista falando, eu não irei anunciar o Almada. Quem fará isso será o departamento de futebol. O Flamengo estava confiante. O Flamengo estava, de fato, acreditando que o Almada viria. E aí aconteceu algumas situações nos bastidores que faltou o Boto ser um pouco malandro. A realidade é, o português foi passado para trás. Enquanto o Boto ficava no Rio de Janeiro confiando na palavra do Gimenez e do Almada, o River estava por trás dos bastidores tentando sanar uma grande crise que acontecia dentro do clube. A torcida cobrando demais o elenco, o presidente, o próprio treinador, 4 derrotas consecutivas. E no desespero, o presidente do River partiu pro tudo ou nada para cima do Almada. Se reuniu na quarta-feira, dia 29, com o pai do jogador e o empresário do jogador e apresentou uma proposta um pouco melhor que a do Flamengo, com a possibilidade de um retorno para a Europa. O jogador gostou. O Flamengo, que já vinha negociando, mandou as documentações para o Gimenez para que o jogador pudesse assinar e devolver totalmente assinada, porque o Flamengo estava bem alinhado. O Flamengo já tinha um acordo com o jogador, com o staff e até com o Atlético de Madrid. A partir daí, desde quando o River fez a proposta, começaram a cozinhar o Flamengo. O Boto vai à Argentina cobrar o Gimenez, que não devolvia o documento assinado. Quando chegou à Argentina, escutou da própria boca do empresário do jogador: olha, o River fez uma proposta muito boa para o atleta. O Boto ali colocou na mesa que, olha, as condições do Flamengo é essa, é pegar ou largar. Voltou para o Rio de Janeiro, deu uma entrevista e essa entrevista acabou gerando um clima ruim. E o Boto ali não soube sair da negociação. Já estava na cara que o Almada estava cozinhando o Flamengo e que a proposta do River era mais interessante para o jogador. E aí não estou nem aqui entrando em questão no modelo esportivo. Estou falando simplesmente, o jogador viu, vou ganhar mais no River e ainda tem a possibilidade de saída para o retorno ao futebol europeu. O Boto, naquele momento, passou, isso é informação de bastidores, passou para o BAP a confiança que iria fechar com o jogador. A mesma coisa que ele falou para o jornalista. E isso não aconteceu. Horas depois, vimos o que rolou. O Almada apresentado no River e o Flamengo, a partir dali, vai para cima do Luiz Henrique, uma negociação que já vinha acontecendo em segundo plano. Era um desejo também da diretoria tentar contratar o Luiz Henrique envolvendo algum jogador na parada. Essa era a ideia do presidente BAP. E o Boto simplesmente no desespero começou a fechar acordo, algumas situações, sem a autorização do BAP. A ideia do BAP desde o começo era tentar contratar o Luiz Henrique pelo valor justo. O Zenit, que antes pedia 40 milhões de euros no jogador, topou vender o jogador por 35 milhões de euros. 30 fixo e 5 em bônus. É um valor justo.
Qual era a ideia do BAP? Tentar envolver algum jogador na negociação. Nomes foram citados, mas o Zenit quis o dinheiro. A ideia do Zenit era que o Flamengo pagasse os 30 milhões à vista. O Flamengo falou que não tinha condição de fazer naquele modelo. O staff do jogador conseguiu parcelamento. Só que o parcelamento do Zenit não é o parcelamento da maioria dos clubes. Vou dar um exemplo. O Malco foi vendido por 60 milhões de euros para o Al Hilal. O Al Hilal deu 30 milhões de euros à vista, 50% do valor, e os outros 30 parcelou em 3 vezes. E não é em anos consecutivos, é 3 vezes no mesmo ano. O Zenit gosta tudo o mais rápido possível. Mesma coisa aconteceu na negociação do Gerson. O Cruzeiro teve que dar 50% do valor de entrada e parcelar o restante ali em poucas parcelas. E por que o Zenit faz isso? O Zenit faz isso por conta de possível novas punições que o clube pode acabar sofrendo, mudança na legislação, e aí o clube ser impedido de receber o dinheiro. É por isso que o Zenit negocia sempre nesses moldes. Com o Flamengo, a gente pegar 30%, 50% do valor, que era o valor dos 30, então o Flamengo teria que entrar com 15 milhões de euros à vista. Com o Flamengo foi o contrário. O parcelamento do Zenit foi o seguinte: me dar 25 milhões de euros e eu te parcelo o restante. E por que o Zenit pediu 25 milhões de euros? Exatamente o valor que eles pagaram no Gerson. E quando o Flamengo alegou, o Boto alegou que não tinha condições de fazer assim, o Zenit simplesmente respondeu: vocês têm, porque nós pagamos para vocês 25 milhões de euros no Gerson. Vocês têm dinheiro? E a ideia do BAP era: olha, o prazo da inscrição da Libertadores já se foi. Vamos continuar conversando, negociando e lá na frente ver se o Zenit vai cedendo, porque o jogador pressionava também ali o staff do jogador para que a negociação acontecesse. O jogador queria muito sair, quer muito muito sair da Rússia, viu com bons olhos o retorno para o futebol brasileiro. Então vamos continuar conversando. Só que o Boto acabou prometendo algo que quando chegou para o BAP totalmente travou. E a reunião que acontece no Ninho do Urubu é o Boto simplesmente falando pro staff do jogador: olha, eu acabei acordando algumas situações que o presidente não irá cumprir, não está de acordo, não dá para fazer desse jeito. E a informação até que me passaram foi: Luiz, a ideia do BAP não era finalizar a negociação. A ideia do BAP era continuar negociando, acreditando no que o Zenit lá na frente ia acabar cedendo. Só que aí vem a grande lambança do Boto e o próprio staff do jogador se irritou. Pô, calma aí, você prometeu algumas coisas aqui, agora você tá falando que não dá? E eles resolveram encerrar as negociações com o Flamengo. É a segunda negociação que o Flamengo acaba passando vergonha no mercado. E a partir daí, os bastidores estão pegando fogo, muita cobrança para cima do Boto. E a gente já começa a ver o vazamento de algumas situações que isso tá com cara de fritura. É meio que o BAP jogando o Boto para escanteio, só que aquilo, o BAP é uma extensão do Boto. O BAP é uma extensão do Boto. Se o Boto tá lá, é por consentimento do BAP. E para quem me pergunta: Luiz, e aí? O Boto então será demitido? O BAP vai mandar ele embora? E o que eu tenho escutado é que por hora o trabalho segue. Lembrando, o Boto tem contrato com o Flamengo até o final do ano. Se mandar agora, vai ter que pagar a multa no meio de uma janela. Existe também, a janela ainda está aberta. O Flamengo ainda está no mercado tentando reforçar esse time para o Leonardo Jardim, que vem implorando pelos reforços, 3 reforços, um meia, um atacante e um ponta, mais um jogador de lado de campo. E até agora o Boto nem o atacante, que seria um jogador por scout, um jogador baratinho, nem isso o Boto resolveu. Será que o Flamengo vai continuar ainda buscando jogadores nessa janela? Uma outra dor de cabeça, uma outra cobrança que o BAP está fazendo muito em cima do Boto. E a pessoa me falou: Luiz, o BAP está cobrando muito o Boto. Esse cara, além de não contratar jogadores, eu sempre venho falando, o Flamengo tem um orçamento de entrada e um orçamento de saída. Só que o Flamengo ainda não bateu o orçamento de saída. Falta vender jogadores. E o BAP vem falando nos bastidores: eu irei cumprir o orçamento de saída e de entrada. Vou gastar dentro do orçamento e vou vender os jogadores que está previsto no orçamento.
até agora o Boto não conseguiu vender os jogadores. Carrascal é um jogador que tá na fila, Luiz Araújo é um jogador que tá na fila, o próprio Ayrton Lucas, se saísse, o Flamengo iria pro mercado buscar um lateral esquerdo. Então o Flamengo tem jogadores ali, De La Cruz, Saul, o Boto não conseguiu vender ninguém. As propostas que o Flamengo recebeu foram para jogadores que o clube não tinha intenção. Foi o caso do Léo Pereira, foi o caso do próprio Royal. Mas os jogadores que estão na lista de saída, o Boto não consegue vender. Então, além da incompetência de não contratar os jogadores que o treinador vem pedindo há quase 2 meses, ou já passou de 2 meses, ele não está conseguindo vender os jogadores que o clube quer saia. E a esperança do torcedor que poderia, dessa vez, vender o De La Cruz, o Peñarol, assim como o staff do Luiz Henrique encerrou as negociações com o Flamengo, o Peñarol encerrou as negociações também, porque não chegou a um acordo com o De La Cruz. Nem o De La Cruz saiu. O Alacian, mais um jogador aí que o Flamengo também quer negociar, não rolou. O Lohan, o Flamengo recusou a proposta para o Lohan. Então, assim, olha que loucura está acontecendo no Flamengo. O Flamengo não consegue contratar e o Flamengo não consegue vender jogadores. E olha, um Flamengo que o próprio presidente se gabava, dizendo: se eu quiser gastar 1 bi para ganhar a porra toda, eu posso gastar. Estamos vendo. E o treinador do outro lado. Então, nesse momento, não há debate dentro do Flamengo de possível demissão do José Boto. José Boto pode cair, José Boto será mandado embora. Nesse momento, não há. Há muita cobrança para vender os jogadores e contratar os jogadores. Arrumar uma solução para essa janela do Flamengo, que tem sido uma janela da vergonha até agora. Então, não há esse debate de possível demissão. Agora, a pressão ela poderá aumentar. Por quê? Porque o Flamengo tem o jogo domingo, que precisa performar bem, um jogo dentro do Maracanã, com uma torcida que vai mordida para lá, querendo protestar em cima do Boto, em cima do BAP. Se o Flamengo jogar mal, é mais um que vai entrar na cobrança, é o Leonardo Jardim. E aí vem um grande jogo do ano, que é o jogo da Libertadores contra o Cruzeiro. Enquanto o Flamengo não conseguiu contratar, o Cruzeiro se reforçou. Só que deixar bem claro, o Cruzeiro se reforçou, mas também não é aqueles reforços que dá para falar: olha, com esses caras vão amassar o Flamengo. Não. São bons jogadores? Bons jogadores para nível Cruzeiro. Quais desses jogadores que o Cruzeiro contratou que você, amigo rubro-negro, amiga rubro-negra, gostaria de ver no Flamengo? O Peck, inclusive, que era um jogador que estava na lista de scout do Flamengo. Ele se machucou, está lesionado. Então, é um Cruzeiro que tem alguns jogadores interessantes, sim, mas é um Cruzeiro que também não vive seu momento, assim como o Flamengo. Só que, como o Jesus lá atrás já cantava essa pedra, e o próprio Domenech, o inimigo do Flamengo é ele mesmo, esse é o grande medo do torcedor. E quando a gente coloca toda aquela expectativa no Flamengo, o Flamengo vai lá e decepciona. Esse é o grande medo da torcida do Flamengo. Do Flamengo novamente perder para ele mesmo. É claro que do outro lado tem um adversário que será sempre respeitado. Mas a gente sabe que se o Flamengo, de fato, jogar bola, esse Flamengo, ele não precisa temer ninguém. Só que o que o torcedor não tem assistido nos últimos jogos do Flamengo é, de fato, esse Flamengo jogar essa bola que todo mundo espera. O Jardim já avisou. O elenco é vitorioso, mas um elenco envelhecido. Contamos com a Arrascaeta, que é um jogador que está voltando de lesão. Contamos com o Pedro, que é um jogador que sempre acaba se machucando. Mas são esses jogadores que terão o dever de conseguir levar o Flamengo à glória esse ano, ganhar a Libertadores, ganhar o Campeonato Brasileiro. E um outro detalhe que pode acabar deixando essa janela do Flamengo ainda mais ridícula é que o Palmeiras
era um dos clubes que estava de olho no Luiz Henrique, não só de olho. A Leila quer muito jogador. E olha que o Palmeiras fez uma proposta bem alta pelo Danilo, o Botafogo recusou. Se eles forem para cima do Luiz Henrique e conseguir, imagina como ficará a cara do presidente que passou a janela toda, o tempo todo, falando, zoando o Palmeiras, mandando indireto, e no final pode tomar uma rasteira e o Palmeiras ir lá e contratar o jogador que o Flamengo não teve competência de contratar. Eles ainda têm um trunfo do Alan, que é um jogador que o Zenit quer muito. Só que o jogador não topou ir jogar na Rússia. Então, é uma janela do Flamengo que até agora é cheia de perguntas. Quem virá para a meia? Será contratado alguém para o ataque? Virá alguém para a ponta direita? E até agora, nenhuma resposta. É um Flamengo perdido com o diretor esportivo que parece que não entendeu o tamanho do Flamengo. O Boto deu uma entrevista tem um tempo atrás, ele não era nem treinador do Flamengo, nem treinador, não, diretor esportivo do Flamengo, falando de uma contratação na época do Benfica que ele fez, e ele cita que quando o jogador vinha se destacando num clube, ele foi lá, contratou o jogador, quando o jogador chegou no Benfica e começou a olhar o estádio, começou a olhar toda a estrutura, ele falou, eu acho que esse gajo aí deu um salto maior que a perna. É exatamente esse sentimento que eu tenho do José Boto. Não vou falar aqui que o José Boto é um péssimo diretor esportivo. Quem sou eu para poder falar isso num cara que tem a carreira e o currículo do José Boto? Mas o José Boto, na minha visão, ele não estava ainda preparado, ou não está, o tamanho do Flamengo. Ele já manda várias indiretas aí para a imprensa, que aqui vocês tem muito papagaio, falam demais. Isso é Brasil. O Flamengo é um clube totalmente diferente em termos de pressão, visibilidade, cobrança, tudo que o José Boto já trabalhou na sua vida. Luiz, mas ele passou pelo Benfica. Só que o Benfica ele não era nem diretor esportivo, ele trabalhava no scout, ele era o olheiro. Ele vai virar scout, Shakhtar, PAOK. Agora o Flamengo não, o Flamengo é totalmente diferente. E na minha visão, assim como lá atrás ele falou desse jogador que ele contratou e ele não estava pronto para o tamanho do Benfica, a minha visão é que o José Boto não está pronto para o tamanho do Flamengo, para a cobrança do Flamengo, para as exigências do Flamengo. Você não pode entrar numa negociação e sair chutado dessa negociação. Quem tem que chutar a porta é o Flamengo e não chutarem a porta no Flamengo. E foi exatamente isso que aconteceu. O Flamengo entrou na negociação e o Flamengo saiu sendo chutado. O staff do Almada chutou o Flamengo, o staff do Luiz Henrique chutou o Flamengo. E é um Flamengo nos bastidores com muita cobrança, todo mundo puto, o treinador cobrando os dois. Quando o Jardim veio, o BAP e o José Boto, principalmente o BAP, prometeu mundos e fundos. O BAP parecia um namorado que está querendo casar com a namorada. E naquele prometendo tudo, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Quando casa, fica sentado, dormindo no sofá, vendo televisão e nem trabalha. É o BAP. Prometeu muito e até agora está devendo muito ao Jardim e o Jardim está cobrando os dois. Cobrando o BAP que honre aquilo que prometeu e cobrando o Boto que contrate os jogadores que ele pediu. E ele não pediu, eu quero o Luiz Henrique, eu quero esse aqui. É claro que quando você coloca esses jogadores na mesa, esses jogadores serão sempre as primeiras opções. Mas o que ele pediu foi: contrate 3 jogadores. Um meia, um atacante e um ponta. E até agora, nada desses jogadores serem contratados. Por hora,
José Boto segue no cargo, mas até quando, eu não sei. Depende muito do que veremos do futebol do Flamengo nos próximos jogos. O jogo da vida é contra o Cruzeiro. Um tropeço contra o Cruzeiro pode cair todo mundo. Não só o José Boto, mas também o Leonardo Jardim. Mas por hora, não há esse debate dentro do Flamengo, para quem me pergunta. Vamos ver o que será do Flamengo, da dupla BAP e Boto. Se inscreva no canal Negrão TV, deixe o like e compartilhe. Abraço!